8h35, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, hoje 9 de fevereiro de 2021. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias, e temos hoje a honra de receber aqui, o prazer, né, de receber o vereador Maicon Cruz, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campos. Voltamos com você, Arnaldo. Vamos lá, eu vou aqui com a pergunta de outro ouvinte que sempre participa aqui com a gente, o Rogério Bacchini. Agora a gente sabe, né, Bacchini, a pronúncia, ele explicou ontem pra gente. Ele coloca: as principais atribuições de um vereador é elaborar projetos de lei e fiscalizar o executivo. Quais são os projetos de lei que você pretende implantar no município durante seu mandato? Quais as principais bandeiras? Então, Arnaldo, as bandeiras que eu tenho levantado é a questão da juventude e da educação. Eu já apresentei um projeto com relação à juventude, que foi esse banco de empregos para a juventude, né? Como eu falei, que destina 10% das vagas, de todas as vagas efetivas que a gente tiver no nosso balcão de empregos do município para jovens, né? O outro projeto que a gente já está trabalhando em cima para apresentar é com relação à inclusão na nossa rede municipal. Porque hoje, se perguntar quantos alunos deficientes físicos nós temos nas escolas, quantos alunos deficientes com qualquer tipo de deficiência, quais são essas deficiências que nós temos nas nossas escolas, na rede, nós não temos um censo onde nos diz quais são, aonde estão esses alunos portadores de alguma necessidade especial, de alguma deficiência. A gente não tem isso. Então, a gente precisa fazer um plano, né, que seja uma política de governo, que é um plano de inclusão desses alunos na rede. Quais alunos precisam de cuidadores? Quais alunos precisam de intérpretes de Libras? A gente precisa saber isso, identificar isso. E hoje não tem nada disso, não existe nada disso. Não existe um setor de inclusão social, né? E isso é importante. É importante. Então, a gente está estruturando um projeto para apresentar nesse sentido. Olha, você fez algumas críticas, Maio, com a gestão anterior com relação à educação, mas tem dois legados que a atual gestão tem e que a gente precisa saber o que o atual governo vai fazer com ele. Quando eu entrevistei Vladimir foi meio evasivo com relação a isso. Ele respondeu, por exemplo, com relação à eleição para diretor de escola. Ele respondeu que o atual mandato será preservado. O que para mim não ficou claro se vai continuar tendo eleição, se vai ser no mesmo modelo ou em outro modelo. Então eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão da eleição para diretor. E outro ponto que você citou aí, a questão do CEMEI, que começou a ser implementado. Qual é a sua avaliação do modelo que foi implementado do governo Rafael e o que você, como presidente da Comissão de Educação, vislumbra desse modelo de educação, que parece ter um atraso, a gente fala sobre isso. Só no Brasil que se discute essa questão de educação de tempo integral, praticamente no mundo inteiro isso é o normal. Mas qual a sua opinião em relação às escolas integrais em Campos, numa rede complexa, como você colocou lá no início da entrevista? Então, Arnaldo, sobre a questão da direção das escolas, eu acho que só a lei da eleição deveria ser um pouco alterada, mas como eu te falei, eu defendo a despolitização das escolas, né? Então eu sou a favor. Com relação a... Mas o que seria alterado? Está claro. Eu acho que, por exemplo, o dispositivo, quando diz que o adjunto, nós tivemos muita dificuldade na montagem de chapas, justamente por isso. Muitos diretores queriam assumir a direção, mas não conseguiram porque tinha que ter um adjunto, muitas das vezes um adjunto da comunidade, um adjunto da própria rede, e aí não conseguia montar essa chapa, não conseguia assumir a direção da escola, não conseguia participar do processo eleitoral, porque não conseguia montar a chapa. E aí o prefeito ia lá e indicava pessoas. Eu acho que tem que acabar com isso, entendeu? É um dos pontos que eu mudaria. Eu acho que não deve haver politização das escolas. Ponto. Né? Com relação ao CEMEI, o projeto, eu não conheço o projeto na íntegra, né? Eu não acompanhei o projeto, mas a escola integral é muito bem-vinda sempre, mas desde que funcione, né? Desde que tenha dispositivos para tornar a escola também atrativa para os alunos, que os alunos tenham as aulas regulares pela manhã e no contraturno escolar tenham lá atividade cultural, socio-recreativas, né? Esportivas, que seja algo que vá realmente agregar a vida do aluno. Não pode ser um depósito de crianças e adolescentes, entendeu?
Com relação a essa questão de política, acho que é muito cedo para a gente falar ainda. Esse bloco é dedicado a uma avaliação do governo Vladimir. Então, para a gente não bater só na questão municipal, nós falamos muito sobre retomada de aula, sobre plano de vacinação, sobre várias coisas relacionadas à pandemia da Covid, que é a principal pauta, que influenciou na eleição municipal, com mudança de data, e vai influenciar na nossa vida ainda por um tempo, infelizmente, já que até a gente atingir um índice bom de vacinação no país vai demorar um pouco. Mas como você avalia a atribuição, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, nesse enfrentamento à pandemia? Então, a avaliação federal, vou começar de cima, a avaliação federal que eu tenho foi bem conturbada desde o início, com aquelas alterações de ministros, aquelas coisas todas e tal, isso acabou acarretando num atraso, né? No atraso na questão do plano de vacinação. Até mesmo a dificuldade que a gente tem passado, que o Brasil tem passado, foi por conta dessa questão dessa instabilidade que nós tivemos no Ministério da Saúde, né? E por parte também do presidente, por não acreditar muito na vacina, então isso acaba dificultando um pouco as coisas. Mas no plano estadual, o Cláudio Castro, o governador, tem tido um desempenho bom, porque ele tem sido acessível, tem se colocado à disposição, inclusive na questão de aportes para a nossa saúde, equipamentos, recursos, agora esses 70 e poucos milhões que estão sendo liberados. E no município, é muito cedo também para se falar, porque nós recebemos poucas doses, mas eu acho louvável a iniciativa do prefeito de estar divulgando, dando publicidade aos nomes, CPF, de todas as pessoas que estão tomando vacina, né? As pessoas que estão acompanhando estão vendo, que estão acompanhando o número de vacinados e o número de pessoas que estão ali com nome, ali, CPF, coisas todas, podem estar vendo a questão da lisura. Eu acho que tem que ser assim mesmo, eu acho que tem que ser um processo bem transparente, que não pode acontecer desvios, né? Profissionais que não estão no grupo tomando vacina, eu acho que não pode acontecer isso. A gente deve respeitar, porque tem muitas pessoas que precisam realmente, que estão no grupo de risco, idosos, mais de 90 anos, que estão aguardando a vacina. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o próximo, né? Agora, com relação ao governo Vladimir de maneira geral, como falamos, são poucos dias de governo, Sim. 40 dias de governo, hoje 40 dias. Qual a sua avaliação desse início da gestão Vladimir Garotinho? Eu acho, Arnaldo, que, como a gente tem falado, é muito cedo para fazer uma avaliação, né? E como eu venho desde a minha campanha, eu não venho defendendo pessoas, eu defendo ideias, né? Eu defendo ideias e eu estou a serviço da população. Eu não tenho nenhuma liderança política aqui que vai direcionar o meu mandato. Quem vai direcionar o meu mandato é o povo. Mas, com relação ao governo, eu posso pontuar. E o que eu pontuo é essa proatividade do prefeito, esse gás que ele está em querer fazer, em querer mostrar resultado, em querer mostrar serviço, em diálogo. Isso é muito bom. Então, eu vejo como um ponto positivo hoje no governo dele a condução do prefeito do poder, a condução que o prefeito tem tido à frente do poder público. Eu acho que isso tem sido bem legal. É um ponto que eu faço. Agora, sobre avaliação, é muito cedo para a gente avaliar a questão de saúde, questão de infraestrutura, ainda é tudo muito cedo. Então, para eu não fazer uma avaliação, um pré-julgamento, eu prefiro só pontuar mesmo o que eu tenho visto de positivo. Você foi o vereador mais votado entre os que estavam na coligação do prefeito, né, no primeiro turno. E na eleição da mesa, houve alguns, dessas informações de bastidores, que haveria ali uma pretensão sua de um cargo maior na mesa, justamente por isso, por ter sido o mais votado. Seu partido fez 2 cadeiras, na proporcionalidade estava ali entre os que fizeram mais, o PSD fez mais, ficou com a presidência, e alguns fizeram 2, e você foi o mais votado dentro desses partidos que fizeram 2 e acabou ficando com a segunda vice-presidência. Houve alguma conversa nesse sentido? Você tentou a primeira secretaria da casa? E como que foi as concessões para que se chegasse a essa mesa que foi formada? Na verdade, houve. A justificativa do Fábio, eu fui o vereador mais votado da coligação lá do prefeito, né? Mas há uma questão também de pertencimento. E isso que me dificultou lá na articulação, nas conversas, foi essa questão de pertencimento. Eu nunca fiz parte de grupo político de Garotinho, de Rosinha, de Arnaldo. Eu nunca fiz parte de grupo político nenhum de Campos, né? De nenhum candidato, de nenhum político de Campos. Eu nunca até então havia me envolvido na política de Campos. Então gera essa questão de pertencimento.
E aí, nessa questão de pertencimento lá do grupo, né, o Juninho Virgílio acabou ficando à frente, mesmo o partido dele tendo menos voto que o meu, ele tendo menos voto do que eu, mas é por essa questão de pertencimento. E aí me convidaram lá, nós articulamos para a gente poder ficar na secretaria, mas aí depois teve uma articulação com o PDT e acabou sendo passada essa secretaria para o PDT. E aí eu fiquei na segunda vice-presidência. Mas é por essa questão de pertencimento mesmo. Agora, é muito cedo ainda, mas eu já vejo alguns comentários com relação a 22, com muitos nomes da Câmara de Campos como possíveis candidatos. Eu já falei do seu histórico político em São João da Barra, você foi candidato a vereador 2 vezes, das duas com votações boas, não foram votações ruins, mas uma cidade com 9 vereadores é quase que impossível disputa de novos nomes. Esse ano a gente teve uma renovação considerável, mas porque alguns nomes até mesmo saíram da disputa, né? Agora, com esse seu cargo na educação estadual, você entrou em outras cidades da região. Disse que não queria mais cargo político, mas acaba de estar aqui sendo entrevistado como vereador. Tem alguma pretensão para 2022 da sua parte de entrar em disputa ou já tem acordos, inclusive com o próprio Pedro, que a gente já falou aqui mais cedo, que você acompanha desde 2014? Arnaldo, seguramente eu posso dizer o seguinte: eu não sou candidato a nada em 2022, não irei disputar nada em 2022. Eu só quero cumprir com muito êxito, foi como você falou, sorte é minha que eu não fui vereador em São João da Barra para ser vereador em Campos. Então, eu quero cumprir com muito êxito, com muita dedicação, com muita disposição, todos os dias, o mandato e a missão que a população campista me deu. Eu vou ser devoto da população campista todos os dias que eu levantar, porque a população campista me deu, eu acho, o maior presente da minha vida, que foi ser vereador, da maneira como eu ganhei a eleição, como você mesmo falou, com um número expressivo de votação, 3.122 votos, o quinto mais votado da cidade. Então eu não tenho dúvidas, eu vou devotar todo o meu trabalho, todas as minhas forças pela melhoria da qualidade de vida, pela melhoria da nossa população campista, todos os dias. Essa é a minha meta de vida hoje, retribuir o carinho e a confiança que a população depositou em meu nome. Nogueira. Pois é, são 8h47. Vamos fechando por aqui o programa sempre, mas você não deu a nota, o vereador, e a gente sempre faz aqui, até o Aloysio implantou esse sistema de dar uma nota aí ao prefeito, e é deselegante, né, Arnaldo? Não dá uma nota, e aí mais elegante ainda é que o método criado pelo Aloysio foi de 5 a 10, quer dizer, você não fica tão mal assim. Hoje, por esse início aí, e já por, né, começar a contornar essas situações todas, o que você diria aí de nota? Qual a nota você daria para o prefeito Vladimir? 5 a 10? Vou dar 8. E por quê? Porque eu acho que ainda tem muito que se fazer, né? E 10 é perfeição. Perfeito. Tá certo. Bom, são 8... São 8h48. Eu não gosto de avaliar com nota assim muito cedo também, não. Eu concordo com você. É muito cedo para dar nota a governo, assim. Então mas é bom para avaliar como. Ó, teve gente aqui, Clarissa deu 10. Se não desse, ia ter problema chegando em casa. Mas sim, falando sério, também ela deu nota 10 e teve também o deputado federal, o Hugo Leal, deu 9, né? Enfim, tem uma variação entre 6 e 9, a média. Quem deu 6? Hã? Quem deu 6? Rapaz, eu tenho que pesquisar aqui para não falar besteira, mas teve gente que deu 6 sim. Foi logo tem umas 2 semanas aí, acho que Beto também estava de férias, enfim. Eu estava de férias, eu não acompanhei essas notas aí. Por isso que eu fiquei na dúvida, eu não sei qual nota, eu não sei se mais ficou na média ou não. Nogueira que tá por dentro. Não, a média tá nessa aí, entre 6 e 9. 6 e 9, com 9 já sendo, né, parceiro. Mas dentre todos eles aqui, não vou lembrar agora exatamente, né, mas teve... Bruno Dauaire também deu 9,
Deu 9 para não dar 10, né? Poderia até dar 10, se ele convocasse, né? A gente está pleiteando. Se ele convocar os professores contratados, que tiveram seus contratos suspensos, e assim resolver um problema de déficit de professores em sala de aula, dando oportunidade a esses profissionais que foram massacrados pela gestão passada, aí eu dou 10. Perfeito. Enfim, eu vou ficar devendo quem deu 6 aqui, porque teve o Leonardo de Castro, né? O Leonardo Abreu, que é presidente da SIC também, enfim. Pode ter sido uma dessas notas aí, mas sobretudo acho que o que vale é realmente continuar o trabalho aí, seguir trabalhando, e tomara que você obtenha êxito aí na sua legislatura, porque o seu êxito também implica evidentemente que no êxito do município todo, da cidade toda, né? E como você disse, você teve voto na cidade inteira. Eu não sei se é melhor assim ou se é pior assim. Tipo assim, você é vereador, como todos são, da cidade toda, porém tem que trabalhar por ela inteira. Já tem aqueles com a representatividade maior num determinado bairro ou localidade, e aí ele se volta mais para aquela região, o que é absolutamente comum. É mais trabalhoso. Só que acontece, ontem, por exemplo, eu pela manhã estava em Venda Nova, Campo Novo, estava ali naquela área toda ali, Mergulhão, estava naquela área. À noite já terminei lá no Parque Guarulhos, São Silvestre ali, Eldorado. Então assim, eu rodo daqui a pouco, hoje eu vou tomar um café da manhã em Serrinha, com lideranças lá, Silvinha, minha amiga. Então vou estar com ela daqui a pouco. Então é cansativo, porque a gente tem que estar na cidade toda. Mas por outro lado eu também gosto, que eu sou proativo, eu não gosto de ficar parado. Então é gostoso por isso, mas é mais trabalhoso. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, lá nas ruas. Perfeito. Sucesso e muito obrigado pela entrevista hoje. Agradecemos aqui em nome de toda a equipe. Eu agradeço aí a oportunidade aí, agradeço Arnaldo, te agradeço também pela confiança aqui, pelo convite, Nogueira. Só agradecer mesmo, muito obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo, Arnaldo. Obrigado. Nogueira, então, só registrar que daqui a pouco Campos recebe a visita do senador Carlos Portinho. Nós não falamos sobre isso no primeiro bloco, ele vem para uma agenda com o Vladimir agora às 10 horas, e é sempre importante a gente falar sobre essas questões de parcerias que estão sendo discutidas, e deputados e senadores são sempre bem-vindos para essas articulações. Além dessa agenda em Campos, ele tem um encontro em Itaperuna com os prefeitos do Noroeste. Muitos prefeitos já confirmaram presença nesse encontro, que acontece entre meio-dia e 1h da tarde, se encontra em Itaperuna. Ele tem agenda em Campos e em Itaperuna. E também já deixar aqui o convite para a entrevista de amanhã com o secretário de Segurança Pública de Campos, o também vereador, né, mas agora licenciado, Cabo Alancimar, né, vereador de mandato, foi entrevistado nosso aqui como vereador reeleito e acabou, né, agora ficando na frente da parte de segurança pública, falando sobretudo sobre uma questão que discutimos ontem. Acaba que todas as pautas giram em torno da pandemia, né? Hoje com o Maico como presidente da Comissão de Educação falamos sobre pandemia também, né? E a dona Nilce Barcelos falando aqui sobre a questão de Correnteza, que é uma escola que ela comentou, mas os comentários somem aqui, só dando um retorno a ela, e a gente não consegue. Mas depois eu vou printar e mando para o Maicon esse comentário da dona Nilce em relação àquela escola que estava fechada, né? E só concluindo, então, amanhã a gente continua com a pauta relacionada à Covid, mas na questão da segurança, sobretudo no Farol, neste fim de semana de Carnaval, e como vai ser aí essa atuação da fiscalização por parte da Prefeitura. Não, o assunto é extremamente atual e pertinente, né? Já tem notícias aí, inclusive da terceira onda. O mesmo médico que anunciou a segunda onda lá no Amazonas acaba de anunciar aí a terceira onda. Então o negócio está bem complicado. Não deixe de continuar atual esse assunto. Arnaldo, tenha um bom dia, até amanhã. A gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias, ok? 8h55, você continue ligado aqui na Folha FM 98,3 para ouvir muita música, muita informação, sempre ao vivo aqui com a gente.